O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, conhece direito e, como advogado, soube defender muito bem o cumprimento das leis em defesa de clientes ali que eram bola dividida, para dizer o mínimo. Ele tem de mostrar que é ele quem preside o Supremo. O Supremo não pode ter dois presidentes. Eu falei do decano, porque o decano, por ser o mais antigo na corte, o que há mais anos está lá, ele costuma se manifestar pela instituição quando se deve falar fora dos autos. O presidente tem de defender a instituição. O Luiz Roberto Barroso pode se tornar conhecido como o presidente do STF no momento em que a corte perdeu o respeito que ainda tem É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia. Pessoal, vazamentos aí do Mauro Cid, trazendo à tona toda a narrativa da esquerda. Era o que a gente pensava, né? A gente tinha certeza disso e realmente é verdade. Eles querem que todo mundo acredite nas narrativas deles. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que isso ajuda muito o canal a crescer aqui dentro da plataforma. Pessoal, já peço a vocês também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Também se manifestou sobre os áudios vazados de Mauro Cid pela revista Veja. Para o senador Rogério Marinho, as gravações desmoralizam a narrativa da justiça. O deputado Gustavo Gayer disse que as declarações de Cid, abre aspas, destroem todas as alegações feitas por Alexandre de Moraes, pela Polícia Federal e a imprensa, fecha aspas. Segundo o deputado, Cid tem sofrido tortura psicológica para mentir e acusa Bolsonaro de alguma coisa que possa prender o ex-presidente. O senador Eduardo Girão disse que não cabe ao STF investigar a si próprio e que o depoimento de Mauro Cid é gravíssimo e se torna mais crível devido à espontaneidade e por ter sido gravado enquanto o militar estava solto. O deputado Nicolas Ferreira também contestou se a prisão de Cid não seria uma confirmação da veracidade do conteúdo dos áudios vazados pela revista Veja. Pioto, a gente trouxe a repercussão aí da prisão de Mauro Cid hoje, né? Lembrando que ele foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, porque, segundo, então, o ministro, ele teria obstruído a justiça e também descumprido as medidas cautelares, que até agora não sabemos, não temos essa informação concreta de quais medidas teriam sido descumpridas aí por Mauro Cid. O fato é que ele está novamente preso preventivamente e há também, Pioto, a Suprema Corte agora se debruça sobre a possibilidade de anular todo o acordo de delação, de colaboração premiada que foi firmado ainda no ano passado com a defesa de Mauro Cid. Isso está na mesa ainda. Paulo Augusto fez menção aí ao papel do Supremo e ao papel dos outros ministros em preservarem a instituição que é vital para a democracia brasileira. Ela está prevista na Constituição do país e nós defendemos a Constituição aqui com imensa frequência e continuaremos a fazê-lo. Mas é dentro do Supremo que tem a solução para um monte de coisas que está acontecendo neste momento. Recentemente, tempos atrás, o ministro Edson Fachin se deparou com habeas corpus, obviamente da defesa, que estava reclamando de uma decisão em que um juiz, na alegação da defesa, um juiz teria, digamos, se imiscuído demais no processo ali de inquirição do depoente ou do réu. Aí disse o ministro Edson Luiz Fachin, né, o ministro Fachin, o juiz, ao iniciar e questionar detalhadamente a testemunha de acusação, além de subverter a norma processual do artigo 212 do Código de Processo Penal, violando a diretiva legal, exerceu papel que não lhe cabia na dinâmica instrutora da ação penal. Ou seja, no fim, o que o ministro está dizendo é simplesmente o seguinte:
A base do sistema acusatório diz respeito à observância da garantia constitucional do devido processo legal e a separação das funções de acusar e julgar, cabendo uma ao Ministério Público e a outra ao magistrado. Há quanto tempo a gente está dizendo aqui que o Ministério Público não participa como deveria? Aliás, o próprio Ministério Público, recentemente, já reclamou da posição menor que ele tem tido por decisão de ministros do Supremo, notadamente em vários desses inquéritos, até porque a presidência é dele, do ministro Alexandre de Moraes. O próprio ministro do Supremo está dizendo que o juiz não pode ir muito além no processo. O que nós estamos vendo agora? Ou seja, o Supremo tem remédio para o veneno, tem um antídoto para o veneno que nós estamos vendo agora em todo o sistema acusatório brasileiro, no Poder Judiciário e, sobretudo, da principal corte, da corte máxima do país. Nós não estamos procurando algo que não existe dentro das fronteiras do país. Não, existe aqui. Aliás, não é que existe na Praça dos Três Poderes. Não, existe na Constituição, que é ampla, mas mais que isso, existe dentro do cercadinho do Supremo Tribunal Federal. Mas isso tudo passa ao largo. Daí eu me junto aqui ao Augusto, o que tem a dizer os outros 10 ministros do Supremo, notadamente o ministro Gilmar Mendes, por seu decano, e também o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Eu posso lhes dizer que, apesar de críticas que fazemos pontualmente, isso é da democracia, toda vez que eu converso com juristas para entender um pouco mais o que se passa nesse país, nenhum deles diz que, por exemplo, Luiz Roberto Barroso ou Gilmar Mendes não conhecem o direito. Aliás, elogiam o conhecimento que têm do direito. Discordam do como estão interpretando o direito neste momento. Ou seja, temos um momento, para usar uma expressão do ministro Gilmar Mendes, de uma aplicação da Constituição casuística. Estamos tendo um momento da aplicação da lei casuística. E casuísmo não é democracia. Casuísmo não é o que está previsto. A Constituição não cita essa palavra casuísmo. Até porque a Constituição Alexandre Garcia está conosco hoje e faz com muita propriedade a defesa da Constituição, é para ser o porto seguro de tudo o que acontece no país. Se tem afrontas à Constituição por quem deveria guardá-la, para usar a expressão que é devota ao Supremo Tribunal Federal, como fazer? Mas a parte que me deixa um pouco, não diria otimista, porque o momento é difícil ter otimismo, mas a parte realista que me traz é que não precisamos buscar nada além no além, muito menos fora das fronteiras brasileiras, porque existe aqui. Eu li agora uma decisão do ministro Luiz Fachin que deu, inclusive, razão à defesa ao anular uma decisão de um juiz lá atrás, porque percebeu que o juiz foi muito além do papel dele. Neste momento, o que pensa o ministro Fachin acerca da forma como conduz esses inquéritos, especialmente esse de hoje, o ministro Alexandre de Moraes? Ou qualquer um desses outros inquéritos que não acabam nunca? O que pensa, por exemplo, Gilmar Mendes, como nós citamos aqui, a Ana fez menção, mais uma vez, sobre o que ele pensava da Lava Jato? E parece que não cabe a crítica que fez, porque as evidências todas com depoimentos gravados, a delação premiada assinada com muita gente não pressionada porque nem presa estava, ou seja, tudo está sendo claro ali, você pode ver o que aconteceu, de que forma o juiz, o procurador, ou seja lá quem for, o investigador fez a pergunta, que forma foi respondida, bom, tudo bem, você pode discordar da sentença, mas está muito claro, todo mundo pode ter acesso a isso. E agora, sob sigilo? A questão, para mim, vital precisa se levantar o sigilo de tudo isso. Não só por uma determinação constitucional, que, convenhamos, já bastaria. Meu Deus, se começarmos a não seguir a Constituição, aí acaba tudo, e é o que está acontecendo. Mas porque isso elucida tudo que nós estamos vendo. Até o tamanho dessas frases escolhidas, editadas aí do Mauro Cid, em que contexto elas foram, porque lá vai estar tudo lá. Aí eu não preciso nem saber como foi feita essa gravação. Basta ter acesso, se é que gravaram, se é que não perderam a gravação, se é que existe gravação desses depoimentos do Mauro Cid. Daí a gente começa a ter a devida transparência e publicidade de atos da administração pública, porque o público exige isso. O público se acostumou a isso. E a ele foi dado esse direito pela Constituição de 1988, que os ministros do Supremo guardem a Constituição e façam que ela seja cumprida, seja por quem for. Assim como,
os presidentes das duas casas do Congresso. A única alternativa que os senhores não podem aceitar é a ausência, a omissão. Neste momento, o Congresso precisa falar e falar pelos seus dois líderes, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Não dá mais para se esconder, sabe-se lá por qual razão, em qualquer lugar. Alexandre, falando em Congresso, aqui pegando o gancho, uma informação que chega agora para a gente, que senadores aí da oposição já falam na criação, na possibilidade de instalação de uma CPI para investigar aí as acusações de crime nessas apurações do STF sob o comando da Polícia Federal. Quero ouvi-lo nesse sentido. E também, Alexandre, está na mesa essa possibilidade de anulação do acordo de delação premiada de Mauro Cid. Se isso acontecer, Mauro Cid, que agora está preso, pode ficar indefinidamente aí preso, sabe-se lá por quanto tempo, se essa delação premiada for mesmo anulada. Como é que você vê aí o desdobramento desse caso? Bom, aí seria, seria prisão, não é preventiva, não é prisão, como é mesmo o nome? Vai ser prisão arbitrária, só isso, se ficar indefinidamente preso. É necessário, sim, que o Congresso Nacional foi feito, né, não apenas para fazer leis, mas para fiscalizar os outros poderes. E se não fiscaliza esses desvios de outro poder, né, falta de freios de outro poder, então... Agora, continuando o que disse o Augusto sobre o prestígio do Supremo, o decano vem muito a Lisboa. Eu imagino que se ele usar um carro por aplicativo, um Uber, ou se usar táxi, e ele arriscar perguntar sobre a justiça no Brasil, ele vai ter surpresa, vai saber que se espalhou muito, principalmente depois do que fizeram com o Sérgio Tavares, com o jornalista que ficou retido no aeroporto de Guarulhos. Espalhou-se por aqui, né? Assim como espalhou-se lá em Washington, com a ida de parlamentares brasileiros para lá para contar para os republicanos o que está acontecendo no Brasil, né? Outra coisa também que é preciso lembrar que existe uma justiça militar que não está existindo. A justiça militar tem tradição. Eu lembro, Augusto lembra também, o quanto a justiça militar liberou gente no tempo do governo militar. Liberou, fechou inquérito, né? Mandou a pessoa para casa, se destacou, e agora está calada, né? Sobre Mauro Cid, não diz absolutamente nada, está omissa. Bom, ainda voltando ao depoimento, só para lembrar daquela piada do marido que flagrou uma traição no sofá da casa. Ele resolveu vendendo o sofá. Então, essa história de transferir para o Supremo o desabafo do Mauro Cid, em vez de pedir para... Olha, eu quero saber a transcrição do depoimento para ver se é isso mesmo, das perguntas que foram feitas. Deixa eu dar uma olhada, se estão forçando a barra, né? Acho que seria, em primeiro lugar, eu vou olhar para dentro da instituição para depois reclamar. Porque Mauro Cid não é nenhum criminoso contumaz que costuma dizer que a confissão foi obtida sob tortura, eu apanhei e tal. Esse é o criminoso contumaz que usa muito essa resposta. Não é o caso de Mauro Cid, que é uma pessoa muito, muito bem formada, né? E que deve ter desabafado numa ligação para alguma pessoa íntima, né? Talvez por isso tenham feito busca e apreensão na casa dele, né? Deve ter desesperado a mulher dele, né, para levar o celular da mulher dele, para saber das conversas da mulher dele e saber se ele fez essa ligação com o celular da mulher dele para alguém com o qual ele estaria proibido de se comunicar. Eu sei que entre as medidas cautelares está proibido se comunicar com o jornalista, né? Agora, nessa conversa toda aparecer obstrução à justiça, não entendi, né? É preciso demonstrar. Assim
era demonstrando, né? É preciso demonstrar, não basta falar. Enfim, a gente está querendo saber, está querendo transparência. Uma transparência resolve tudo. É só mostrar todas as gravações, desde que ele começou a depor. Mostra tudo. É tão simples a transparência. Transparência sobre apuração de voto, não teria nenhuma discussão a respeito, nenhuma dúvida. Né? É tão melhor. Tem um comprovante do voto, também ninguém ia reclamar. Tem comprovante, tudo bem, agora vamos contar o comprovante. É tão fácil. Por que se foge da transparência? Por que se quer esconder alguma coisa? A justiça, o sigilo, em geral, é quando há questões familiares, né? Questão entre marido, mulher e filho e tal, para não expor uma família. Aí está valendo sigilo. Mas num caso desse, é um caso de crime contra o Estado brasileiro. Então tem que ser transparente. A origem do poder que deu origem ao Estado brasileiro, que é a nação, precisa saber, sem a menor dúvida. E precisamos ter notícia da Justiça Militar, que parece que fechou. Bom, Ana, e STF é tema do artigo de J.R. Guzzo, dessa edição da Oeste. Pedi para você ler um trecho aqui para a gente. Mais um artigo sobre o STF, né? É o dia da marmota. Impressionante. E para variar, mestre Guzzo acertou mais uma vez na mosca. Abro aspas, então, para J.R. Guzzo, na edição de hoje, que você encontra no site da Revista Oeste. O STF não precisou botar tanque na rua para anular todas as leis em vigor no país, da Constituição ao Código Penal, ou qualquer outro código, e, com isso, safar-se dos seus dois pesadelos, a possibilidade da cadeia por corrupção e a realidade de Bolsonaro. Foi descobrindo, logo depois da primeira decisão que tomou em defesa da própria sobrevivência, que ninguém realmente reagiu. Daí experimentou uma segunda, depois uma terceira, e continuou a ver calados os que tinham o poder legal de acabar com isso. É claro que não parar... Pessoal, assim, até agora eu estou pensando do porquê o Mauro Cid foi preso novamente. Porque ele falou a verdade, né? A verdade dói, mas infelizmente é a verdade. Ou será que foi porque ele citou o tal ministro, né? Então, assim, mais uma vez, a PF prendendo uma pessoa de direita, mais uma vez a PF fazendo busca e apreensão na casa de Mauro Cid. Isso é a PF de hoje do Brasil, aquela que se submete a tanta coisa assim, né, cara? A Polícia Federal antes era uma organização, né, de respeito, tinha respeito, né? Quando citava a Polícia Federal, sabíamos que era alguma coisa séria. Hoje não. Hoje a gente sabe que ou está investigando algum deputado ou senador de direita, ou está investigando algum colega de Bolsonaro, amigo de Bolsonaro, que trabalhou com o Bolsonaro, ou o próprio Bolsonaro. Até hoje não sabemos qual foi o resultado lá, né, do julgamento sobre a baleia, tal baleia lá que foi oportunada, né? Mas eles querem burburinho, eles querem atenção, pessoal. Essa coisa que aconteceu hoje do Mauro Cid e a PF no meio, eles adoram estar ali no centro das atenções no Brasil. Eles adoram ter o seu nome falado. Parece que virou, né, uma polícia midiática, né? O próprio Lira falou isso, comentou sobre isso, que onde tem foco, onde tem polêmica, onde tem algum assunto envolvendo a direita, Bolsonaro, né, ligado a Bolsonaro, a PF vai estar junto, que é para, né, ficar ali no meio, na mídia ali, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva,
deem aquela força deixando o seu like, o seu comentário, que isso ajuda muito o canal a crescer aqui dentro da plataforma. O YouTube, a cada curtida, a cada comentário de vocês, entende que o conteúdo é relevante e entrega-o para mais pessoas. E também, pessoal, quando forem se inscrever, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E tem mais, pessoal, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.